Fala, moçada que está se preparando para a prova do Enem. Super dica de física hoje sobre fenômenos elétricos. Imagina só, no mundo de hoje nós não vivemos sem eletricidade. Talvez uma das maiores descobertas dos seres humanos, justamente manipular e manusear a eletricidade. Beleza? Essa dica de hoje corresponde à competência 2, habilidade 5, que é justamente dimensionar circuitos elétricos. Então, um tema que o Enem explora bastante, que é eletrodinâmica. Dentro da eletrodinâmica, você tem que lembrar de 4 grandezas fundamentais. Quais são essas 4, professor? DDP, ou tensão elétrica. Lembra aquele U que é representado, cuja unidade é o volt. Corrente elétrica, aquele Izinho, lembra? Que a unidade de medida é o ampere. Resistência elétrica, aquele R maiúsculo, cujo símbolo e a unidade é ohm. E a última grandeza, potência elétrica, de olho em potência elétrica, que é justamente aquela unidade watts, aquele W. Moçada, lembra DDP? DDP seria o quê? Aquilo que vai produzir a corrente elétrica. Sem DDP você não conseguirá produzir corrente elétrica. Imagina uma rampa, você soltando bolinhas. As bolinhas irão o quê? Escorregar. Então a ideia da DDP. Com a DDP você vai fazer com que as cargas elétricas se movimentem de forma organizada. Corrente elétrica. Corrente elétrica é uma taxa de um movimento de cargas elétricas durante um certo tempo. Quantidade de carga que passou durante um certo tempo por uma área de um condutor. Resistência elétrica, olha o nome, resistência elétrica. Mede a dificuldade com que essas cargas elétricas encontrarão ao passar por um condutor. E a potência elétrica é uma taxa, é a quantidade de energia elétrica durante um certo tempo. Quantidade de energia por tempo, joule por segundo. Dessas 4 grandezas são fundamentais para o estudo da eletrodinâmica, beleza? Outro tema importante que vocês precisam lembrar é justamente as leis de Ohm. Primeira lei de Ohm, no resistor ôhmico, a tensão elétrica é igual ao produto da resistência pela corrente. A resistência elétrica, mantendo-se a temperatura constante, ela permanece constante. A tensão elétrica e a corrente elétrica são diretamente proporcionais, os resistores ôhmicos. Outro detalhe importante, lembrar a função de um resistor. Olha lá, o resistor vai converter energia elétrica em energia térmica. Fica ligado, aparelhos do seu cotidiano. Por exemplo, chuveiro elétrico na sua casa. Qual é a função do chuveiro elétrico na sua casa? Ele lá dentro tem justamente o quê? Um resistor com uma resistência variável. E esse resistor, qual é a função dele justamente? Converter a energia elétrica em energia térmica, calor, aquecendo a água que vai estar presente lá no seu chuveiro durante o seu banho. Não esquece, no chuveiro elétrico, quanto menor a resistência, maior a potência dissipada no seu chuveiro. Olha a dica, chuveiro elétrico. Quanto menor a resistência, maior a potência. Quanto maior a potência do chuveiro elétrico, mais rápido ele vai aquecer a sua água. Outro detalhe, menor a resistência, maior a corrente elétrica no chuveiro. E quem leva a energia elétrica é justamente a corrente elétrica. Então ela que vai justamente transformar a energia elétrica em energia térmica. Professor, mas e se eu aumentar a resistência no meu chuveiro? Você vai diminuir a potência. Diminuindo a potência, diminuirá a quantidade de energia que vai transformar. Seu banho não vai ficar tão quente, vai ficar um banho morno. Ou seja, irá diminuir a corrente elétrica. Então, um tema que o Enem pode explorar é justamente o chuveiro elétrico. Professor, mas só o chuveiro elétrico na minha casa? Não, o ferro elétrico. O ferro elétrico tem a mesma função do chuveiro elétrico. O seu grill elétrico tem a mesma função. Seu secador de cabelo, sua chapinha, sua sanduicheira, todos são aparelhos que convertem energia elétrica em energia térmica. São aparelhos que só têm a função de resistores. Moçada, não esquece também a questão de circuitos elétricos. Fica ligado em circuito elétrico em série, lâmpadas. Cuidado que ele gosta muito disso, lâmpadas em série. Lembra a série? A corrente elétrica é a mesma que passa por todas as lâmpadas. Lembra o que acontece com a tensão elétrica? Ela fica dividida, né? Aquele que tiver maior resistência vai ter a maior tensão elétrica. E se uma queima, professor? Em série, se uma queima, as outras apagam, não irão funcionar. E o que acontece com a resistência total do circuito? Ela aumenta, você vai somar a resistência. Então, circuito em série é outra dica. Paralelo, olha na sua casa. Como é que está ligado a rede na sua casa? Está ligada em paralelo, ou seja, paralelo, o que acontece com a corrente elétrica? Ela se divide pelos aparelhos. Professor, o que acontece com a tensão? É a mesma. Então, se você tem uma televisão que é de 110 volts
tem uma sanduicheira 110 volts, tem um som que é 110 volts, estão ligados em paralelo, estarão submetidos à mesma tensão elétrica, beleza? A resistência equivalente, a soma inversa. E a vantagem? Se um deles queimar, os outros continuarão funcionando. Então, circuito em paralelo. Mais uma dica muito importante da parte de eletrodinâmica é a questão de vocês saberem ligar aparelhos de medições. Lembra lá, amperímetro. Amperímetro é aquele aparelho de medida que vai medir corrente elétrica. Olha a palavra, ampere. Amperímetro, ampere, mede corrente elétrica. Professor, e como é que eu ligo ele no circuito? Basta você ligar ele em série, ele tem que sentir a corrente elétrica que vai passar pelo aparelho que você quer medir, beleza? Outro aparelho interessante é o voltímetro. Olha a palavra, voltímetro. Volt, vai medir o quê? Tensão elétrica, DDP. Como é que você tem que ligar? Em paralelo. Você não pode ligar o voltímetro em série, liga ele em paralelo. Então, uma dica que o Enem cobra bastante, ligações a instalação de aparelhos e medições, como se ligar, ok? Outro tema que o Enem pode cobrar esse ano, quase que certeza, é o consumo de energia elétrica, beleza? Qual a diferença entre um chuveiro elétrico de 4.500 watts e um chuveiro elétrico de 2.500 watts? Ah, professor, qual dos dois consome mais energia? Você vai dizer o quê? Depende. Além de depender da potência do aparelho, dependerá do tempo que ele vai ficar ligado. Então, o tema que o Enem gosta é consumo de energia elétrica por aparelhos. Como é que nós calculamos? Energia elétrica consumida é igual ao produto da potência do aparelho pelo tempo que ele ficou ligado. Lembrar que a potência na física, no Sistema Internacional de Unidades, medida em watts. O tempo, segundos, energia, joule. Porém, no Enem, as companhias elétricas utilizam o quê? Kilowatts para a potência e hora para o tempo. Então, a unidade de energia vai ser o kilowatts vezes hora. Última dica, o consumo de energia, o custo. Como é que você vai calcular o custo? Multiplica o consumo da sua energia no mês pelo justamente o valor do preço do kilowatts. Então, a dica importante de hoje, fenômenos elétricos, eletrodinâmica. Competência 2, habilidade 5. Forte abraço para vocês.